Olá, este é o Hangout do M30, o Hangout do Novo Raiz. Nesse espaço, os signatários do M30 conversam entre si sobre política nacional e sobre como o Partido Novo tem atuado dentro desse quadro. Hoje, o nosso objetivo nesse Hangout é tentar entender como foram os 100 dias do governo Bolsonaro e como será o governo daqui para frente. E como o Novo se insere nesse quadro. Para isso, temos dois comentaristas, o Guilherme, do Rio de Janeiro, e o Leonardo, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. O governo Bolsonaro acabou de completar 100 dias, saiu a pesquisa de popularidade, que mostra uma popularidade muito baixa para um governo logo no começo. Saíram duas matérias, duas manchetes, uma dizendo que Bolsonaro cumpriu apenas uma parte das propostas para os 100 primeiros dias, e outra manchete mostrou que Bolsonaro foi o que mais cumpriu dos últimos 3 presidentes, foi o que mais fez em relação ao que propôs na campanha. Durante a campanha presidencial, o presidente Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, na época, se colocava como um candidato liberal, alguém que iria tratar a economia com um viés liberal que agrada muitas pessoas do país, né? Passados 100 dias, a gente pode avaliar um pouco agora se ele conseguiu concretizar isso e se ele é de fato um liberal ou se ele apenas usou um artifício aí de campanha. Para isso, eu quero ouvir a opinião do Leonardo, lá de Porto Alegre, porque ele participou do Fórum da Liberdade, que aconteceu agora, está acontecendo, né? E pôde observar um pouco dos atores que estão envolvidos, pôde ouvir o Paulo Guedes, o Salim Matar também falaram. Então, Leonardo, conta para nós aí como é que foi a experiência, como é que você pôde, o que você pôde aprender lá do clima geral e como esses atores que a gente reconhecidamente são liberais, eles encaram o governo Bolsonaro e se estão otimistas ou não. Leonardo. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Fernando. Boa noite aí aos nossos telespectadores. Boa noite. Foi bem interessante a participação nesse fórum especial. Eu sou um frequentador há muitos anos, porque ano passado, claro, no Fórum da Liberdade teve todos os presidentes presentes, ou grande parte deles. Ciro Gomes foi muito aplaudido, porque, obviamente, ele é uma pessoa que sabe manipular muito bem a sua fala, é uma retórica ímpar. E o Bolsonaro, naquela oportunidade, não compareceu. Né? Mas, neste ano, nós tivemos, digamos, o primeiro governo em décadas, vamos dizer assim, quem sabe na história, que efetivamente botou para funcionar uma equipe verdadeiramente liberal. Claro, aí a gente pode entrar na discussão. O Fernando Henrique também, ele fez privatização, Collor fez abertura da economia, mas a realidade é que isso aí foi por necessidade, né? Absoluta necessidade de fazer. Enquanto que, ao que tudo indica, Bolsonaro trouxe, claro, não por convicção pessoal, mas o que a gente conhece da história, tivemos no Fórum da Liberdade a homenagem a Winston Ling, que é um dos fundadores do IEE e do Fórum da Liberdade. Ele é sabidamente a pessoa que trouxe, que apostou, que enxergou no Bolsonaro como a oportunidade de vencer a esquerda. E ele tomou para si a tarefa de conseguir convencê-lo de que era necessário fazer um choque liberalizante na economia, e foi em busca de parceiros ou de pessoas, de economistas relevantes que pudessem querer topar essa bronca. E o Paulo Guedes topou. Então, ele é o responsável por botar em contato, por fazer essa união entre a economia liberal e o Bolsonaro conservador. E diz a história que Bolsonaro sentou a conversar com ele e saiu convencido.
Então, a experiência que a gente teve nesse Fórum da Liberdade foi de termos, claro, ali dentro daquele ambiente, que é um ambiente de liberdade, nós temos os liberais clássicos e nós temos bastante libertários, pessoas que são, muitas vezes, contra o Bolsonaro por as questões que ele prega na parte social. E foi engraçado, porque teve momentos, por exemplo, teve um jornalista, sociólogo, perdão, ele, narrando, ele pegou e foi vaiado pela maneira como ele colocou contra Bolsonaro. Então, tinha uma plateia bem heterogênea dentro do aspecto liberal, vamos dizer assim. Mas, de toda forma, o que deu para aproveitar disso aqui, gente, é que, pela primeira vez na história, a gente está vendo uma equipe, isso aí pelas palavras dos presentes, né, dos palestrantes que lá estavam, uma equipe grande que está tomando o Ministério da Economia e os outros ministérios de cima para baixo, com cartas brancas, ou seja, com carta branca para fazer mudança, carta branca em termos. O que eles utilizaram foi com apoio, talvez nunca antes na história tenha recebido tanta permissão para poder fazer as medidas necessárias para liberar a economia. Isso quem disse foi Gustavo Franco. Ele disse assim: eu nunca vi um ministro da Economia com tanto poder quanto Paulo Guedes está recebendo do presidente da República. Então, de uma maneira geral, antes da gente entrar nos pormenores, o que a gente viu nesse Fórum da Liberdade foi a alegria nos olhos, o brilho no olhar dos nossos representantes, dos ministros, dos secretários que lá estavam, e eles narrando as medidas que eles estavam levando a cabo. O próprio Salim Matar, que foi um dos apoiadores do Novo, grande financiador, é o fundador da Localiza, que está no governo, ele comentando que ele está na Secretaria de Desburocratização, né? Nova língua para dizer privatizações, mas ele comentou que, na realidade, o que ele está fazendo dentro do governo, e a ideia de todos eles, não é simplesmente vender empresas, mas desestatizar o Estado, a parte de crédito, e, enfim, dá para entrar num monte de detalhes, mas são medidas muito grandes e ele está levando a cabo com tranquilidade. O que ele comentou fora as quatro empresas que estão, que ele não tem permissão para privatizar, Petrobras, Eletrobras, Correios e Banco do Brasil, todo o restante está livre para ser negociado, subsidiárias, etc. Então, a gente está vendo a experiência que foi de ver um público bem diferente, enxergar os nossos liberais, que lá estão no governo, entusiasmados e felizes pelo que eles estão fazendo. Eu acho que isso que é o mais importante, a gente vê que eles realmente estão entusiasmados e estão felizes pelos que eles têm conseguido realizar. O que a gente enxerga é que há espaço, que a parte da liberal da economia está funcionando. Não dá para a gente imaginar que vai ser assim uma mudança radical, como muitos querem acabar com o Estado, né? Muitos gostariam de vê-la dentro do fórum, mas a gente está vendo uma mudança radical de rumo. Isso é o principal que eu acho que a gente tira desse Fórum da Liberdade. Eu voltei de lá bastante feliz e com as energias renovadas para continuar apoiando e reforçando as necessidades da gente fazer essas mudanças. Porque os números e as declarações que eles dão da realidade nossa, claro, a gente já sabe, mas às vezes é torturante vendo de novo, se não for feito de imediato, e se a medida nossa de reforma da Previdência não sair na íntegra, o Brasil está condenado. É isso aí. Você crê que os envolvidos aí no governo estão à vontade com o governo Bolsonaro? Apesar dele não ser de formação liberal, eles estão conseguindo uma certa liberdade para implantar as agendas liberais que são necessárias para o país. É isso mesmo, né? Perfeito, Fernando. E assim, a sensação que a gente tem é que ele está dando amplo poder para que o pessoal faça. Uma coisa que a gente ouviu, eu ouvi já mais de uma vez, é que ele não é uma pessoa teimosa e que ele aceita, e quando você tem bons argumentos, ele aceita e leva adiante. Então, assim, tem alguns pontos, obviamente, por questões políticas, ele deve estar reticente, mas
o que todos eles falaram é que eles estão com cartas brancas, ou seja, com autonomia para poder fazer as medidas. E eles estão se sentindo confortáveis. Inclusive, o Salim Matar disse que ele está surpreso pela forma como as coisas funcionam e feliz de estar trabalhando para o governo, contrário do que ele imaginou que alguma vez ele estaria na vida. Então, assim, eu sinto que que realmente tem um ambiente dentro do governo Bolsonaro que, apesar do que tentam mostrar, ele está, sim, com muito poder e muita autonomia para fazer as medidas liberais que a gente espera para poder destravar esse Brasil. Isso sim, Fernando. Guilherme, falta paciência com o governo Bolsonaro? Pois é, eu queria até aproveitar aí o gancho do Léo para poder fazer uma pergunta para ele, né? Eu estive no Fórum da Liberdade em 2017, Léo. Era aquele período ali, ao mesmo tempo que era conturbado, né? Porque a gente tinha acabado de conseguir impedir a Dilma, né? Ela tinha saído em 2016. Era também um período em que as pessoas começavam a ver uma luz no fim do túnel, né? E o pessoal estava empolgado, a gente tinha... inclusive o João Dória, ele foi um dos palestrantes e ele parecia que já estava em campanha, ele estava no primeiro ano lá do governo da Prefeitura de São Paulo, mas parecia que já estava em campanha para 2018, né? Pedindo o Lula na cadeia, o Lula ainda não tinha sido preso, né? E levando o público ao delírio, né? E uma coisa que me chamou a atenção, e é isso que eu queria aproveitar para perguntar para você, se continua esse mesmo espírito, né? A gente lá percebeu que, além do público passar grande otimismo, positividade, né, no evento, as pessoas todas muito empolgadas, eu percebi também uma característica de um público jovem, não todos jovens, sabe, mas tinha bastante grupo de universidades, de escolas, sabe, como se fossem excursões, creio eu, e eu queria saber se isso continua, se essa aura de positividade continua no fórum, porque realmente o Fórum da Liberdade é algo que precisa ser replicado para todo o país, né? Ou seja, Porto Alegre exportar esse tipo de evento para o resto do Brasil, que a gente precisa realmente disso. O Fórum da Liberdade, para quem não conhece, existe já há 30 anos, essa foi a edição número 30ª, 31ª, enfim, e ele é considerado um dos maiores fóruns liberais do mundo. Ele é o maior da América Latina. Então é um fórum gigante. Esse foi a 32ª. 32ª, isso aí, perfeito. 32ª edição. Então, assim, vocês imaginam que vem sendo realizado há muitos anos e ele vem crescendo, ele é um fórum que tem muita relevância. Tanto que nós temos há muitos anos palestrantes de altíssimo nível e gente que veio de todos os lugares do mundo para palestrar. Nessa edição teve o presidente do Students for Liberty, do Mises, da Inglaterra, Andy Duncan, teve a Glória Álvares, ou seja, a gente nota aí que só desse pessoal internacional, fora outros, enfim, que não me vem à mente agora, mas a gente teve tem muitas pessoas de fora. Claro que o IEE mesmo e as diversas outras instituições, eles fazem um trabalho há muitos anos em cima dos jovens. E aí, respondendo a tua pergunta, por que de ter tantos jovens? É porque muitos movimentos liberais são formados por jovens. E essa juventude vem sendo mudada. Então, assim, aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, a gente vê que os jovens, eles estão entrando pesadamente para dentro do liberalismo, entendendo essa questão da economia e a questão da necessidade de liberdade, por uma formação desses institutos. E isso tem se replicado e ele é incentivado. Eu tive na segunda de manhã um evento no Instituto Ling da Rede Liberdade, que lá estavam diversas organizações dessas de jovens que estão pelo Brasil inteiro levando adiante isso que foi iniciado lá pelo IE na década de 80. Então, sim, jovens estão em peso dentro do Fórum da Liberdade, mas a gente vê também um público, aquele público que acompanha o Fórum há muitos anos, que é a turma mais ou menos da minha idade, vamos dizer assim,
que vem acompanhando já há muitas edições, e tem um pessoal, e isso é muito legal de ver, pessoal bem mais velho. Claro que majoritariamente a gente fala de jovens, mas existe um grupo muito grande de pessoas mais velhas, inclusive idosos, que participam do fórum, que vão na área VIP. Então, gente que é surpreendente, sim, que estão lá realmente para poder, há muito tempo, gente que frequenta todos os anos. É um fórum muito interessante, mas a gente vê que é uma semente que está sendo plantada para o futuro, né? Isso sim, essa é a realidade do Fórum da Liberdade. Bastante juventude e uma mudança. É um trabalho de plantar a semente da liberdade em cima dessas pessoas. E claro, e aí eu faço um comentário com relação a este fórum também, por conta da eleição do Bolsonaro, que muitos desses jovens, eles abraçam a ideia da liberdade e abraçam a ideia daquela liberdade, inclusive total na parte social. Mas é diferente você defender isso para si, né? E você combater isso dentro, por exemplo, do Bolsonaro, eles olham o Bolsonaro como um câncer, muitas vezes. Muita gente faz isso. Muita gente lá dentro, você vê que eles realmente rechaçam o Bolsonaro. E ok, eu acho justo, eu acho perfeitamente viável, porque, enfim, somos todos livres. A questão é que, dado o momento histórico que a gente está, e a gente ter conseguido trazer mudanças na economia, da forma como a gente está vendo, não é saudável, isso ao meu ver, que se siga batendo e dando tanta visibilidade para esses ataques ao governo que está conseguindo trazer, conforme a gente comentou antes, todas essas mudanças propostas e que estão sendo executadas por esse time na parte econômica. Porque, na realidade, assim, se a gente ajudar a botar o governo para baixo, porque a gente não gosta que ele grita, que ele fala palavrão, que ele xinga, a gente vai estar atrapalhando Paulo Guedes, o Salim Matar, o Ebel, toda essa turma que está dando sangue, botando a cara junto com ele, sofrendo pesadamente críticas, né? Todo esse esforço está sendo colocado abaixo, porque uma coisa que as pessoas não se dão conta é que não importa o que se fala do Bolsonaro, se a gente der atenção para isso, porque a intenção da esquerda, a intenção do PT, da esquerda como um todo, e todos os opositores, na verdade não é atacar o Bolsonaro. Isso aqui eu não estou defendendo o cara, isso é importante que a gente tenha consciência. Eu não estou defendendo o Bolsonaro, tá, gente? O que eu quero dizer é, quando a gente vê todo esse setor da sociedade atacando o Bolsonaro, eles não estão atacando ele, eles estão atacando o que ele quer fazer. E o que ele quer fazer, que nos compete, que nos diz respeito, que a gente quer ver acontecer, é que o Brasil seja passado a limpo no termo econômico, que a gente consiga empreender, desburocratize, que a gente consiga ir para frente. Que o Brasil tem que ter viabilidade, porque vamos e venhamos. Não adianta você querer casar, liberar droga, ou seja o que for, se você não tem como comprar comida, porque a economia se for no buraco. Olha lá a Venezuela. E o que esse pessoal quer é justamente isso, é combater ele para que ele não consiga levar a cabo essas mudanças. Então a gente tem que ter essa consciência e dar o devido, vamos dizer assim, não é perdão, mas dar o devido distanciamento para que a gente possa ver essas coisas caminharem, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Leonardo, eu vejo que a parte conservadora do Bolsonaro incomoda muitas pessoas, incomoda muito. E o que acontece é que essas pessoas, incomodadas com essa parte mais conservadora dele, acabam distorcendo a visão do governo como um todo. Então, sim, eles não conseguem avaliar muito bem, a visão dessas pessoas fica distorcida. Agora, tem algumas pessoas que gostam daquela frase que é atribuída ao Bismarck, né, que a política é a arte do possível. E aí nós temos, você trouxe aqui algumas empresas que são intocáveis, né, pelo que passaram aí, por exemplo, Correios. Correios, acho que era ponto pacífico entre a maioria das pessoas, que não faz sentido mais, né? Mas Eletrobras, Petrobras, isso aí, para a maioria dos liberais, deveria ser vendido de uma forma geral. Agora, a política não é só o desejo, ele depende da situação atual, ele depende de uma série de circunstâncias
que nem sempre o político com a caneta na mão consegue fazer as coisas no momento que ele quer. Isso é a Sim, tal arte do político, né? A arte sim. da política, que é a arte do possível. O que você acha, Guilherme? Como é que o governo Bolsonaro vai poder atuar aí com o Congresso jogando contra, com a opinião pública? Quando fala opinião pública, não é a opinião popular, não é a opinião das pessoas, mas é a opinião que é publicada, majoritariamente contrária. Como que ele vai sobreviver nesse cenário e conseguir implantar as medidas? Bom, Fernando, antes de entrar especificamente na sua pergunta, eu queria retomar um pouco a sua provocação anterior e lembrar aqui até o que o Léo trouxe para a gente, né, que algumas pessoas que estão hoje no governo, né, como o Matar, né, o Salim Matar, o Webel, o próprio Gustavo Franco, né, que vai assumir o conselho do BNDES, e o Winston Ling, que pelo visto tem uma certa influência, relataram lá no fórum, né, a liberdade que os agentes da equipe econômica está tendo para poder implementar as medidas liberais que foram prometidas na campanha. Isso é interessante pelo seguinte, eu me lembro muito bem que durante a campanha os amigos liberais eles tinham muito ceticismo no que diz respeito à efetiva implementação das medidas liberais pelo governo Bolsonaro. Muitos não acreditavam que o Paulo Guedes fosse passar do segundo mês, do terceiro mês, né? E, pelo visto, isso não está se confirmando. Ao que tudo indica, o Bolsonaro realmente deu ao Paulo Guedes o status de super-ministro, né? Ele está conseguindo, na medida do possível, implementar a sua política liberal. É óbvio que para você, num país tão coletivista, né, e com tanto intervencionismo como o Brasil, não é fácil, não é em 100 dias que a gente vai conseguir transformar o Brasil num país liberal, numa Austrália, numa Nova Zelândia, né? Mas eu acho que a gente está no caminho certo, tá? Eu acho que o caminho é esse. E quanto à sua pergunta, no que diz respeito ao apoio do Congresso, a gente percebe que, por exemplo, né, a gente pode falar um pouco do nosso Partido Novo, em que os deputados federais do Novo estão fechados com o governo na reforma da Previdência, que é realmente a principal reforma. O governo, na minha opinião, ele está com a estratégia correta, utilizando os primeiros meses do governo e o capital político que tem para tentar fazer passar essa reforma, que não é uma questão mais ideológica, é uma questão demográfica, matemática, não tem condições do país continuar sem a reforma da Previdência. E retomando um pouco, até um comentário que o Léo fez no início, a respeito do governo Fernando Henrique Cardoso, e aí respondendo a sua pergunta, Fernando, ele menciona que Fernando Henrique fez algumas privatizações, o Collor abriu a economia, né? Mas é bom a gente lembrar que naquela época a gente estava, na verdade, sofrendo uma certa pressão internacional, uma pressão externa, por conta do consenso de Washington, né? A gente tinha o FMI no nosso calço e dentre lá as 10 regras que foram estabelecidas pelo consenso de Washington, o Fernando Henrique só fez, e muito timidamente, implementou as privatizações, né? E ainda assim, muitas delas com dinheiro público, com dinheiro do BNDES, com dinheiro de fundos de pensão, e empresas como a própria Vale continuaram sofrendo grande ingerência ainda estatal por conta justamente do seu controle nos fundos de pensão e nas Léo, eu acho que o seu microfone você precisaria colocar ele no mudo aí, porque está dando interferência, por favor. Mas então, só retomando aqui o consenso de Washington, ele tinha dentre as suas 10 medidas lá, disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto com eliminação de restrições, privatização das estatais, desregulamentação e direito à propriedade intelectual. Ou seja, você vê, de todas essas medidas, dessas recomendações, o que o Fernando Henrique fez? Ele fez uma privatização tímida, uma abertura comercial tímida. Então,
comparando-se com o governo Fernando Henrique, que muitos acham que foi um governo liberal, inclusive é a tal da estratégia das tesouras, né? Que a esquerda falando mal da esquerda, que fala mal da esquerda, então eles competindo entre si para poder sempre continuar no poder, apenas, enfim, mudando de PSDB para PT, e essa era a estratégia para que se perdurasse ad eterno aí, né? E felizmente a gente conseguiu aí com a Lava Jato, com o apoio popular e com a Dilma no poder, por incrível que pareça, desvelar toda esse esquema de corrupção e de perpetuação, estratégia de perpetuação no poder da esquerda, e conseguiu finalmente tirar a esquerda lá do poder. Conseguimos finalmente um governo de direita com viés liberal e com conservadorismo nos costumes, o que é natural para um governo de direita, né? Então, eu acho que durante esses 100 dias de governo Bolsonaro, a gente já está conseguindo ver e fazer muito mais do que todos os governos de esquerda já fizeram no que diz respeito a medidas liberais. Com certeza, assim, eu vejo o Guilherme complementando, até usando uma frase que o Salim Matar usou durante o fórum, que não importa se você gosta do capitão do Titanic, o capitão desse transatlântico, né? Não importa se você gosta do capitão do transatlântico, todos estamos juntos, então a gente tem que torcer para que ele vá bem. E a realidade é que, assim, a gente estava na beira de uma cachoeira gigantesca, um precipício, e todas essas medidas que vêm sendo tomadas, elas são no sentido completamente oposto. Então, assim, é mais ou é menos, está sendo feito. Essa é a realidade. A gente está vendo o governo tomar essas medidas e eles conseguirem, por exemplo, da questão das privatizações, elas estão sendo feitas em modelos diferentes do que foram lá atrás, como tu mesmo comentaste aí, foram feitas de qualquer jeito, timidamente, com dinheiro público, mantendo esses monopólios, etc. Mas hoje, da meta que existe para a Secretaria de Desestatização, enfim, são 20 bilhões no ano, 20 bilhões no ano, terminado esse primeiro 100 dias, eles estão entregando 13 bilhões da meta já realizada, certo? E a meta pessoal do Salim Matar, ele disse, é chegar aos 30 bilhões até o final do ano. Então, ele quer 50% a mais do que foi passado para ele. É viável? Eu acho plenamente viável. Se consegue colocar. Então, assim, a gente tem visto, nesses primeiros 100 dias, como a gente bem falou antes, entregando mais do que nos governos anteriores, conseguindo fazer medidas liberalizantes de forma efetiva. A gente pode não estar satisfeito, gostaria de ver os Correios, a Petrobras privatizadas, sim, gostaria, mas, poxa vida, se venderem as subsidiárias, se venderem, liberar os aeroportos, as ferrovias, de uma forma que isso aí consiga fazer o país desafogar, deixa que isso demonstre até para essas pessoas que o resultado é positivo e funciona, para que aí então a gente consiga, num passo seguinte, seguir caminhando na direção de nos desfazermos dessas empresas. O que não dá para fazer é continuar não só abraçado, como criando novas empresas públicas, aumentando o controle do Estado, aumentando a participação estatal. Foi comentado, acho que foi... Não lembro se foi o Evo que comentou que no governo Dilma, primeiro governo Dilma, o total de crédito no Brasil estava em 60%, 70% na mão do Estado, ou mais. Era um absurdo o número, assim, a coisa que eu não consegui nem lembrar de tanto que era. E a realidade é o quê? Se você pega e você tira dinheiro da sociedade para colocar, para emprestar para os amigos, que foi o que aconteceu, ou para países externos, de toda forma, nem que você faça o empréstimo da maneira mais correta possível, você está competindo de uma forma desleal com o mercado, com o verdadeiro agente do mercado que é financeiro, que são os bancos. Então, você não tem como competir. Dessa forma, acaba sobrando para os bancos emprestar um valor mais alto, porque aquele que poderia pagar os juros de uma forma mais tranquila está pegando com o governo. Então, assim, até nisso eles vão começar a retirar o Estado de cima. Eles vão tirar o Estado da parte financeira, vão diminuir a participação do Estado dentro
E isso é uma mudança radical de paradigma, praticamente, né? Então, satisfeito bastante, saí bastante alegre lá do Fórum da Liberdade. Assim, estou realmente propagando isso para todo mundo. Acho que a gente precisa apoiar que se consiga levar adiante essas ações, né? É isso mesmo. Me parece, Leonardo, que o que me parece é que, embora o Bolsonaro não seja 100% daquilo que a gente gostaria de um presidente liberal, porque tomou algumas medidas e deixou de tomar outras que eu, por exemplo, teria tomado, mas ele é, para mim, o mais liberal dos presidentes que nós já tivemos. Com 100 dias, ele é, sem dúvida, o mais liberal de todos. E nós temos que ter um pouco de retrovisor, né? Temos que pensar que há 5 anos atrás, coisas que o Bolsonaro está implantando hoje, o governo Bolsonaro, a equipe econômica está implantando hoje, seriam impensáveis. Né? Tanto na cultura quanto na possibilidade política disso, as pessoas não aceitariam a maioria das coisas que ele propõe hoje. Privatização de qualquer coisa era mal visto até 5 anos atrás, até antes do desastre Dilma II, vamos dizer assim, né, do segundo mandato da Dilma. Então, muito pouco tempo, houve uma mudança enorme cultural e isso abriu possibilidades de se fazer as coisas agora. Mas não dá para fazer 100%, não dá para vir com a carga inteira. Tem que vir dosando aos poucos, para quebrando aos poucos e quebrando esse estigma que a privatização tem e que a liberdade tem, trocando aquela cultura mais coletivista e estatista que o Brasil tem por uma cultura liberal. Agora, isso é trabalho para décadas. E tem muito liberal que quer isso para maio. Isso não vai funcionar desse jeito. É preciso ter um pouco mais de paciência. Então, eu acho que nós vencemos. Não sei se vocês têm mais alguma colocação aí com relação a esse assunto, Guilherme. Bom, não sei se você vai querer comentar a respeito dos 100 dias, né? Eu tenho aqui algumas informações a respeito e poderia citar. Importante. Pode falar, Guilherme. Então, vamos lá. Essa análise, né, dos 100 dias, ela é feita pelo G1, o G1 publicou, né? E parece que ele iniciou esse tipo de análise a partir do governo Dilma. E aí ele compara, né, os 100 primeiros dias de Dilma, Temer e Bolsonaro. Então, dentre as promessas que essas pessoas fizeram durante a campanha, né, ou a partir do momento em que venceu a eleição até tomar posse, né, eles verificam dos 100 primeiros dias o que foi efetivamente cumprido, o que foi cumprido em parte, o que ainda não foi cumprido, né? E Bolsonaro, ele teria 58 promessas, Temer 20 e a Dilma 55. Nesses 100 primeiros dias, Bolsonaro cumpriu 12 já, Temer havia cumprido 3 e a Dilma 5. Em parte, Bolsonaro 4, Temer 2 e a Dilma 23. Então, e aí as não cumpridas, o restante, né? E dentre essas promessas, né, a gente vê aqui por área também, que eles colocam por área. Na área administrativa, das 6 promessas que ele tinha feito, ele já cumpriu 3, ou seja, metade delas. Na economia, já tem 4 promessas cumpridas. Então, realmente, a gente vê que ele está dando bastante o foco ali dele, né, para a área econômica, o que nos deixa bastante otimistas. E ainda o que corrobora isso é justamente a declaração do Léo pelas palestras que foram proferidas lá no Fórum da Liberdade, né? E quanto ao revogaço, que você também mencionou aí no início, né? O governo, o que ele fez? A Secretaria-Geral da Previdência, ela está fazendo ainda um trabalho em cima de todos os decretos presidenciais e cerca de 27 mil decretos, né, editados desde 1889, ou seja, durante toda a República, né? E no dia 11 agora, Bolsonaro vai assinar o que eles chamam de revogaço, né? Vai revogar 250 decretos normativos, né, que estão vigentes,
e alguns deles realmente no Ministério da Economia são 98, o Ministério da Defesa 80, da Justiça 11, Agricultura 10, enfim. São decretos que, quando revogados, também tendem a desburocratizar, que seria mais uma das promessas de campanha dele, né? E que a gente vê que realmente ele vem fazendo o possível para cumprir tais promessas, sem entrar naquele jogo antigo do toma lá da cá, que ele também prometeu que não iria entrar, né? E que, inclusive, recentemente teve todo esse imbróglio aí, a imprensa, como sempre, batendo, os mesmos comentaristas políticos que criticavam ele por não estar fazendo a articulação, né? Depois, quando ele chamou os líderes dos partidos do Centrão para poder conversar, os líderes, essas mesmas pessoas começaram a dizer que ele tinha se rendido à velha política e iniciado o toma lá da cá. Então, como você falou, Fernando, a imprensa realmente ela está com má vontade. Por que será? Será que é porque é um governo que não é um governo de esquerda? Será que é porque boa parte dos jornalistas hoje no Brasil são do espectro político ideológico de esquerda? Será que é porque Bolsonaro anunciou e cumpriu, já iniciou o corte de verbas astronômicas para a imprensa? Bom, é o caso aí para a gente pensar, né, a gente refletir a respeito. Será que realmente tudo que a gente vê na imprensa não tem viés? Será que a gente não vale a pena ler realmente a reportagem e tentar interpretar por si só e não só ficar limitado às manchetes e daí fazer juízo de valor? Enfim, eu queria deixar essa reflexão aí para todo mundo. Passa a bola aí para vocês. A dúvida é essa, né? A tua visão é clara ou ela está enviesada pelo que a mídia tem noticiado e pelo que você pensa sobre o Bolsonaro? Essa é a pergunta que todo mundo tem que se fazer, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para apoiá-lo quanto para criticá-lo. A tua visão ela é clara, limpa, baseada em fatos, ou ela é enviesada pelo que você recebe de informação de terceiros que têm os seus próprios interesses e do que você acredita, do que você admira ou aquilo que você não gosta na pessoa do Bolsonaro? Tem que separar essas duas coisas. Leonardo, últimas palavras e a gente já vai encerrando. O que eu gostaria de dizer mais uma vez, que eu estou surpreso positivamente. Já tinha uma esperança de que o governo estivesse trabalhando de uma forma positiva, analisando, tentando olhar os resultados de uma forma meio afastada, sem paixões e sem ódios, entendeu? Eu já estava analisando e achando bom. Depois dessa experiência que eu tive essa semana, eu saí mais animado, porque a gente conseguiu escutar de gente, que é gente como nós, que está lá dentro, falando que eles estão com muito espaço e eles estão conseguindo trazer cada vez mais pessoas, que existem ainda muitos espaços de alto escalão, ou seja, dentro do governo, que não estão tomados, não estão ocupados por ninguém, que eles ainda estão usando para poder trazer mais pessoas boas para dentro do governo, com ampla liberdade para poder fazer esse Brasil ir para frente. Então, eu acho que a gente tem que se colocar à disposição para ajudar. Lutar contra a gente mesmo, o interesse do brasileiro. Nós, como membros do Partido Novo, eu vejo que o Novo tem ficado programaticamente nessas áreas muito ao lado do governo Bolsonaro, para poder fazer com que essas medidas que são necessárias avancem. Então, assim, a gente vê os nossos deputados, tanto o Marcel, o Vinícius Poit, que tem uma defesa brilhante da reforma da Previdência, né? A gente está vendo que a gente tem trabalhado bastante como partido para poder fazer isso avançar. Então, estou feliz, gente, estou bem animado, vamos dizer assim, e acho que a gente tem que redobrar os esforços nossos aí de divulgação
e trabalhar para que a gente consiga fazer com que essas medidas avancem. A gente tem a reforma tributária para passar pela frente, a gente tem a reforma política, que deveria estar entrando em seguida, a gente tem o pacote de segurança do Moro, tem que passar. Então, são diversas coisas que a gente tem que trabalhar em cima, e vocês imaginem o rebuliço que isso vai dar dentro do meio político, né? Então, a gente vê toda essa movimentação, mas é interesse de muita gente que está sendo atacado, que está sendo batido de frente, gente que vive disso há décadas, e que eles não querem perder. Então, assim, a gente vai enfrentar. E depende da gente, não podemos cair, eu acho perfeita essa colocação, nesse conto da mídia de que está tudo ruim, ou torcer para o pior, ou entrar nessa onda de negativista, porque se a gente fizer isso, a gente está ajudando a remar para o lado contrário que a gente precisa ir. Lembrando que o Novo tem o Gustavo Franco no conselho do BNDES, né? E tem o Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente. São dois colegas de partido nosso aqui que estão aí trabalhando, remando com o governo. Exatamente. Guilherme, considerações finais. Bom, Fernando, eu subscrevo aí as palavras do Leonardo. Eu acho que esse é um momento de nós, liberais, conservadores, libertários, nós devemos nos unir e apoiar o governo, obviamente com um monitoramento crítico, mas sem cair nos estratagemas da esquerda e de boa parte dos jornalistas, né, que hoje passam as informações aí para a gente, tá? Eu acho que o governo tem uma batalha dura pela frente, não vai ser fácil passar a reforma da Previdência sem muitos cortes, a gente tem que tentar chegar no 1 trilhão do Paulo Guedes, né? Seria o ideal. Eu acho pouco provável que consiga. A gente tem também o projeto anticrime do Moro, que é importantíssimo, né, na área de segurança pública, e depois a gente vai ter pela frente outros desafios, reforma tributária, reforma política, e é óbvio que a gente vai ter que torcer e apoiar, porque, pelo que a gente percebe, por mais que todos estejamos no mesmo barco, existe uma boa parcela da população, principalmente da elite, né, que parece que quer que o barco afunde. E isso eu acho que é uma atitude que não é racional, não é inteligente, é meramente interesseira, né? Ou seja, você está querendo que o barco afunde agora para você tentar colocar o seu barquinho lá para poder levar, né? E aí voltar ao que era antes. Então a gente tem a oportunidade ímpar aí de mostrar durante esses 4 anos o poder dos valores liberais e tentar também, de certo modo, não só interromper o avanço do progressismo na nossa cultura, né, que a gente não falou muito disso, isso daria um hangout inteiro só para isso, mas só para deixar registrado. Mas, se possível, também conseguir retirar um pouco desse avanço, ou seja, retroceder um pouco desses avanços que está levando realmente para uma degradação que é bastante preocupante. Então, fica aí esse meu desabafo final e lembrando aí para você passar os nossos endereços nas mídias, Fernando, quando você terminar, tá bom? Obrigado aí. Você. Muito bem, é isso aí mesmo. Então, nós vamos fazer um hangout ainda sobre reforma da Previdência, vamos fazer um hangout ainda sobre, como o Guilherme falou aí, sobre o progressismo, né, no país. Isso tudo vai ser abordado em hangouts futuros. Guilherme e Leonardo, muito obrigado pela conversa, sempre um prazer falar com vocês. E para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, eu peço que curtam, acompanhem os nossos conteúdos escritos e vídeos no Twitter, o @margarete30_M30 é o nosso endereço lá. Temos também a página no Facebook, Movimento Margarete 30, o nosso endereço no Facebook. Tem muito texto escrito, tem muito vídeo também. E
curtam, compartilhem, subscrevam e ativem o sino aqui para o canal M30 TV aqui do YouTube. Meus caros, até mais. Um abraço. Um grande abraço. Um abraço, boa noite.